Ah, mas tava pensando, acho que padre devia casar, né? Que desperdício. Pois eu acho que não. Eu também acho que não. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você, nosso querido ouvinte que está chegando na saga vocacional, O Chamado. Não Viu? tem nada a ver a com... gente inventou um nome novo para esse negócio aí. Tem nada a ver com filmes de terror e coisa do tipo, né? É outra coisa. Vocês não vão ver a não. Samara, mas... É, e você vai conseguir perceber uma relação em O Chamado com a palavra vocare, com a palavra vocação. Tem tudo a ver, é tudo ligado uma coisa na outra. Vini, tudo bom? Tudo certo? Ales Kut? Ales aqui na Martin Luther. Ah não, Ales tem que ser com a nossa querida Aline, né? Olá. Olha, moa, como é que vai? Tudo certo. Tudo, Alles Ales Blau? richtig. Alles richtig. Ales Ristes, muito bem. Vini e Aline, hoje com muita alegria e com muito orgulho do nosso projeto, recebemos os primeiros convidados para esse episódio especial, né? Cujo qual o Vini é o anfitrião, né? Isso. Está recebendo eles aqui na sua humilde residência. Olá, muito bem-vindos. Quem são vocês? O que vocês fazem por aqui? Então, estou visitando o Vinícius Sandra, eu sou o seminarista João. Ele me acolheu aqui na sua humilde casa, que é muito Humilde boa. residência. Humilde residência, isso que é muito boa, por sinal, se vocês quiserem, eu acho que ele acolhe. Não é bem assim não. Ele tá acolhendo qualquer um, me acolheu, acho que não tem problema. Eu sou seminarista, estou no primeiro ano da configuração, que é a teologia, né? Eu moro em Viamão agora, sou natural de Capão da Canoa. Eu entrei no seminário em 2017. Tu surfa então? Eu já surfei, Ah, É o famoso praieiro. é o famoso mas já deve fazer uns 2 Armandinho. anos que eu não vou na praia, viu? Bom banho. E olá, Pablo, Vinícius e Aline, Ó. né? Muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui depois de tantos episódios que eu escutei, né? Um vídeo premiado. Para mim é muito bom estar aqui, né? A vocês de casa, muito obrigado. E sou o seminarista Anderson Possamay, aqui da Diocese de Novo Hamburgo. Sou da cidade de Parobé, da paróquia São João Batista, né? Entrei no seminário em 2015. Eu sou da Diocese de Novo Hamburgo também, só pra Pra deixar claro, pra né? confirmar. eu nasci no mar, mas eu vim pra essa selva de pedras. Então, hoje nós vamos falar, acho que já deu pra entender, né? Que a gente tá com um seminarista. O nome do episódio é esse que você leu aí mesmo. Esse aí. Nós estamos falando sobre O Chamado. Eu acho que a gente vai falar sobre Sobre o filme, né? o filme. Exatamente. Exatamente. Quais os problemas de Samara? A gente vai listar. Será que o padre poderia ter ajudado ela? Será que a gente pode ou não pode assistir filme de terror? Não. Será? Será que Será? poços realmente são tão assustadores assim na vida real? Essa é uma ótima pergunta, né? Eu diria que não. O que a gente vê quando chega ao fundo do poço? Tem uma cama elástica? Tá indo. Quando você está no fundo do poço, fique tranquilo. Tem mais buraco ainda pra cavar. Sempre- Na verdade é uma coisa bem... Na verdade, a Samara tinha chamado. Ela tinha um chamado. Meu Deus, eu acho que a gente vai parar muito longe com isso aqui. Nós vamos falar então sobre o sacerdócio, né? Vocação. Nada mais justo, e vocês já devem ter imaginado esse grandiosíssimo clichê, que o Catholic Talk ia falar sobre vocações Não. no mês das vocações. Mês das vocações. A gente até tentou mudar o nome, né? Que mês das vocações é muito paroquial, como a gente comentava antes e tal. As 4 Mas- semanas da vocação. Quê? As 4 Sim. semanas da vocação. Vocês são os Isso, primeiros Completamente do... vocacional. Da saga, Isso, como saga. disse o Vini antes, da nossa saga vocacional. Mas então, nada mais justo do que chamar pessoas que estão se preparando para o sacerdócio para contar e para conversar conosco sobre isso, né? Você já deve ter visto aí muitas palestras, formações ou qualquer história do tipo sobre vocação. E se você nunca ouviu, os seminaristas estão aqui para, primeiro ponto, nos contar o que é essa tal vocação, né? O que é isso aí? É realmente o poço lá, a Samara? É o quê? É um... Oh, vem cá! É um chamado? O que é basicamente isso? Todo mundo já deve ter escutado em cursos, palestras por aí, né? Vocação é um chamado, né? É um chamado de Deus. Mas aqui eu coloco algo mais principal, importante, né? É escutar os pequenos,
ver os pequenos sinais de Deus no nosso cotidiano, né? O chamado, ele traz essa dimensão de que não é uma escolha minha, né? Vem de fora, o próprio Deus que conhecendo a minha pessoa sabe qual seria o meu papel para alcançar a santidade na minha vida, né? E através disso ele me chama a ter um próprio papel muito específico, que pode ser, né, pelo matrimônio, pode ser pela vida religiosa, pelo sacerdócio. E aqui é interessante ver também como que no princípio o ser humano nasceu para a vocação ao matrimônio, né? Adão e Eva, eles são os arquétipos do ser humano original, e eles nascem um pro outro, né? E com o tempo, com a vida de Cristo, com o desenvolvimento do povo de Israel, surge essa figura do sacerdote, que ele faz esse intermédio, essa mediação entre Deus e os homens, né? E tem até, deixa eu pegar aqui, a carta aos Hebreus, que o sumo sacerdote ele é tirado do meio dos homens e constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados dos homens, né? Então o sacerdote é algo que a gente perde um pouco, porque a gente está muito acostumado a ver padre assim andando por aí, mas o sacerdote ele tem um papel muito singular de fazer a ponte entre o ser humano e a divindade, né? Coisa que no mundo antigo era impensado, né? Porque Deus era muito distante, muito longe, né? Hoje agora a gente está acostumado com aquela coisa de, vocês já comentaram em um outro episódio do Cristiano Gilberto, né? Já está acostumado com o cristianismo e tal, mas antigamente o sacerdote era uma casta assim da sociedade que era muito privilegiada, totalmente diferente do comum, né? Separado, né? Exatamente, separado. E era até admirável, né? Hoje a gente vê que a sociedade não tem uma admiração por um padre, né? Olha lá, um homem passando de batina aqui, aquele respeito, enfim. Ah, aquele ali é o padre aí do bairro aqui. Eu acho que depende bastante a situação, né? Eu morava numa cidade pequena e lá até hoje é assim, né? Tu vê assim, o padre é o padre, meu Deus do céu, aquele negócio assim, você precisa de um conselho, vai falar com o padre. E às vezes acontece das senhorinhas da paróquia estarem com um problema aleatório, assim, não sei, eu vou lá falar com o padre. Daí vai lá falar com o padre sobre, não sei o quê, porque minha filha tá doente, o meu sobrinho tá lá com problema, e o padre... Padre, tem um passarinho comendo meus mamão. Não, uma benção. É aquela coisa, né? Acima do padre, só Deus, acima de Deus. Só o Divino Pai Eterno. Não entendeu a referência? Assista o episódio, né? O seu episódio anterior. Pois é, então, como muito bem foi dito por ti, a vocação ele é um chamado, e a gente sempre fala dessa parte da escolha, mas que é um chamado externo, realmente, né? Esse chamado externo, como é que ele chegou até o ouvido de vocês ou até o coração de vocês, né? Porque às vezes a gente vê assim seminaristas e tudo mais, porque eu participava de um grupo de jovens e lá fui tocado, não sei o que, porque eu participei de não sei o que. Mas no caso de vocês, esse chamado veio vindo e chegou no ouvido, chegou no coração de vocês, de que forma, né? Contem pra nós um pouquinho assim de como é que é esse discernimento que vocês estão tendo ainda, né? Mas que, enfim, como chegaram a esse ponto de ser seminaristas? Como eu tinha falado antes ali, dos pequenos sinais, né? Na minha caminhada de formação, no meu discernimento, Deus foi se mostrando em pequenos sinais, né? Me dando aqueles sinais, a vocação sacerdotal, né? Desde criança, quando eu fazia ainda a catequese, a minha catequista se falava, tu vai ser padre, né? Mas eu nem tinha conhecimento do que era o sacerdócio, né? Mas eu dizia, sim, vou ser padre, né? Confirmava com ela, mas não tinha noção, né? Pra mim... você sim. Pode encher o saco. Até hoje vai ficar catequista. A única figura do sacerdócio era aquela do meu pároco quando tava lá em Parobé, né? Depois disso, então, eu brincava, eu ficava em casa sozinho, meus pais trabalhavam, né? E na parte da tarde eu ficava sozinho e brincava de ser padre ao mesmo tempo, né? Porque eu tinha uma bíblia, que no fundo tinha o rito da missa, né? Então, eu ligava o rádio, botava qualquer música lá, que pra mim tinha sentido um pouco. Arerê. E celebrava a missa lá com bolachinha, né? E suco, Bolacha Maria. Um copo, né? E era assim que fazia, né? Depois de um tempo, quando eu terminei a crisma, fui convidado para fazer um retiro do movimento Onda, aqui da diocese. E ali numa palestra, o meu pároco falou sobre o sacramento da ordem, ali foi o chamado assim que se concretizou, né? Mas em pequenos sinais, Deus se manifestava, né?
E também tem essa questão de, tipo assim, na infância eu já brincava disso, né? É algo que é natural, né? É algo que já vem em nós. Às vezes falta um discernimento para poder ver se realmente é para aquele lado ou é para o outro. Mas que a nossa própria vida vai tendo, né? As mulheres, por exemplo, tipo assim, tem aquela aptidão para arrumar a casa, para lavar uma louça, para fazer alguma coisa do tipo, para cuidar das pessoas, né? Sei lá, tipo, eu tenho meu irmão, já cuido do meu irmão mais novo, da minha irmã. Tipo, isso são algumas coisas que a gente vai percebendo, né? Tipo, o homem já tem já pensa assim na vida dele, domingo com a família, né? Vou lá varrer um pátio, cortar a grama, ou fazer alguma coisa. É o natural, né? A gente vai sentindo essas predisposições naturais, né? Que são esses pequenos detalhes, né? Com certeza. Eu ia só completar e dizer que é aquilo que o João falou também, né? Porque tem esse negócio dos detalhes é real porque tem a ver com quem a pessoa é, né? Sim. Então quando ela começa a se conhecer e vai se aproximando de Deus, ela começa a conseguir entender isso que já estava ali, mas ela não era capaz, né? A primeira vocação do cara é pra santidade, né? Aí como vai se dar essa santidade, aí entra como secundariamente a outra vocação, total e matrimonial, enfim. Mas do meu lado foi bem engraçado o meu discernimento inicial, assim, porque na minha família era sempre de igreja, assim, então sempre tinha brincadeira que um dos filhos da minha mãe seria padre. E o meu irmão mais velho já tava namorando, então sobrou pra mim a bronca dele, então vamos lá, né? Você tem que ter... Aí um dia, tinha uns 15 anos, tá aí, né? Porque se Deus quisesse que eu fosse padre, né? Qual seria o problema? Aí em 15 minutos eu me convenci. Não, isso aí, né? Se Deus quisesse, não teria problema. Então, isso aí não se decide assim, né? Aí eu fui dormir. Mas eu combinei com Deus, se tu quiser mesmo, então nessa semana tu toca no assunto de novo. Aí eu fui dormir. E eu esqueci completamente. Aí no final de semana eu fui num grupo de oração. E pra minha surpresa, a pregação era sobre São Luís Gonzaga, né? E daí eu, tá aí, né? E daí eu comecei toda a caminhada, ir atrás das coisas. Depois eu conheci, foi depois que eu conheci vocês no Hamburgo, o padroeiro, então é São Luís Gonzaga. Foi bem bacana. Eu cheguei na diocese bem pelos caminhos de Deus mesmo, assim, né? Pelo chamado externo, não por conclusão minha. Porque as minhas experiências iniciais de seminários foram bem duras, assim. Porque eu sou um cara muito, como eu posso dizer, envergonhado, né? Tenho dificuldade de me expressar. Agora eu já trabalhei muito isso no seminário, enfim, uns 5 anos já aí. Mas o Vinícius vai lembrar quando eu comecei a fazer os discernimentos. Eu não ia jantar, né? Tem uma história... Não, teve uma vez recolhimento vocacional, que sempre tem, né? No seminário Betânia aqui na diocese. O Joãozinho tava lá, a hora da janta, ele não foi jantar. Ele ficou no quarto dele assistindo série ou jogando, que ele levava o computador dele pra ficar jogando. Não, era no celular que eu tava jogando. Celular, que seja. Não foi jantar de vergonha, de ter que subir pra conviver. Ele ficou sem jantar. Foi dormir sem jantar. Ficou fechado no quarto. Não era só vergonha, era uma coisa muito mais existencial. Mas... Imagina. Mas imagina que eu tava ali pra fazer um negócio que Deus queria e eu não tava conseguindo fazer, né? Eu tava com um sentimento terrível sobre mim mesmo, mas eu tinha que estar ali, não tinha como ir pra casa, que era longe. Então era sempre uma experiência bem negativa quanto a mim mesmo, né? Mas tá aí, né? O homem queria e daí eu tinha que continuar, né? Claro que foi muito doído no início. Um dos piores dias do seminário foi o primeiro mesmo. Porque daí eu cheguei lá... isso aí, cara. Eu tô sozinho aqui, não mudou nada das outras experiências que eu tive. Continua doendo, continua sendo muito difícil, né? Mas vamos lá, estamos até aí, agora vamos dar. E daí aos poucos a gente foi fazendo as amizades, foi entendendo, né? Os sacrifícios foram aumentando, mas eu fui recebendo também a minha parte, digamos assim, né? Deus vai trazendo as consolações e as respostas. E assim a coisa foi caminhando. E estamos aí até hoje, né? E valeu muito a pena, né? Hoje eu vejo que foi show de bola esse sacrifício e já foi também um dos primeiros passos do meu sacerdócio, assim, de sacrificar pelo meu povo, que eu vou receber ainda no futuro. E porque agora já tem pessoas sob a minha responsabilidade agora que eu já peço por elas, né? Exatamente. E essa consciência, assim, né, que a gente vai adquirindo com o tempo. E não é só na vocação ao sacerdócio que a gente vai entrar ali, e, que nem tu falou, né, o primeiro dia do seminário, abandonado, sem nada ali, mas todas as outras vocações vai ter alguma coisa. Tu vai começar a namorar... Primeira vez na casa do sogrão lá, né? Nossa, pelo amor de Deus. Olha a minha história de primeira vez na casa do sogro, tá? Era aniversário da minha agora noiva, eu fui lá, e aí tinha os outros amigos, e era galeto com massa, né, a janta. Chega eu, um pequeno garoto, lá, né, com 16 anos, e vou comer o galeto com massa.
e começa a cortar a massa. Bom, e aí, o meu cunhado na época, né, chegou, o cara era do quartel, chegou, parou do lado do meu sogro, chamou meu sogro, parou do lado do meu prato e disse aí, ó, já viu cortar massa, seu Inácio? Então assim, pensa, isso também é algo que, isso também é algo que dá um medo, né, dá uma coisa assim, e agora, né, como é que vai ser conhecer eles, assim, fazer, e todas as outras vocações, né? Sim. Não é de barbada. E o legal disso também é perceber que todas as vocações são questão de amor, né? Nenhuma vocação é que essa vocação é mais fácil. Nenhuma é fácil. Todas elas têm a ver com o lugar onde tu vai amar mais, né? É exatamente isso. A vocação é o lugar onde tu vai amar mais. A gente não pode esquecer também, né, que todas as vocações têm um princípio, né, que é a vocação primeira, né, buscar a santidade, né. Em todas as vocações a gente vai beber desta fonte de procurar a santidade também, né. Eu acho importante a gente falar, a vocação é um chamado que a gente ouve, mas é também uma resposta que a gente dá, porque a gente pode estar ali ouvindo e estar dizendo que nem a mãe quando pede pra arrumar o quarto, né? Arruma o quarto, arruma o quarto, arruma o quarto, e tá até hoje esperando pra arrumar o quarto. O João podia ter ouvido sobre São Luís Gonzaga e pensar, não, nada a ver, isso não quer dizer nada. Eu podia ter dito, se tu quiser ver, fala comigo depois, quando Deus tocasse no assunto. Eu não quero ouvir. Ou então, Mas tu pediu pra Deus tocar no assunto naquela semana. E se ele tocasse na outra? Daí tá atrasado já. Já era. Combinado era só essa semana aqui. Tá. Já vamos começar mal, porque se atrasando assim já começou errado. Isso aqui, Deus, não funciona. Tá, mas peraí, tem um negócio estranho nessa história aí. Lá nos discernimentos tu tinha vergonha de descer pra comer. Aham. E tu disse que o Vini sabia disso. Sim. Por que o Vini sabia disso, Vini? Então, todo mundo sabe, né? Mas eu fui seminarista. Não, eu só fiz aqui aquele negócio assim. Você fez uma ponte, assim. Só... E eu entrei no seminário junto com o João, né? A gente era da mesma turma. Dos 10 daquela turma, temos o Joãozinho até hoje no seminário, né? Eu tirei todos eles, né? Os ruins tem que sair, não tem jeito, né? Mas... Não, mas isso é bacana também, né? Que era uma coisa que a gente tava falando antes de começar a gravar, né? Que assim como quem começa um namoro, né? Começa um namoro, vai casar com a pessoa? Comecei um namoro agora, né? Não sei, né? Não sei, ali me deu uma olhada aí. Como assim? Não sei, tamo estudando isso aí, né? Estamos estudando isso aí, que tem as etapas, né? Ali a gente deu uma olhada, como assim? Ela deu uma olhada aqui, né? O seminário é a mesma coisa. O seminário é a mesma coisa, né? O Joãozinho podia explicar isso, mas eu posso explicar também. Que são 9 anos pro sujeito se tornar padre, né? E quanto tempo falta pra vocês? Eu estou no meu último ano de discipulado, né, filosofia, então acho que faltam uns 4, 5 anos, né. Ainda tem toda a parte da configuração. 4 anos e meio, eu acho que fosse mais deve ser 5 anos e meio. Mais ou menos. São 9 anos, um de propedêutico, que é um primeiro ano e tal, mais pra oração e etc. Depois 3 anos onde se estuda filosofia, que é o chamado discipulado, certo? Depois 4 anos onde se estuda teologia, chamada configuração, certo? Exatamente. E 1 ano de estágio, então 9 anos. E eu entrei ainda no seminário menor, então acrescento aí mais 3 anos. Tu tem bônus, né? Tu tem um Inhaveira ali. Pega férias depois. E são etapas justamente pro cara ver, né? E confirmando, e se formando e fazendo um discernimento. E justamente os 4 primeiros anos lá do propedêutico e do discipulado são pro discernimento vocacional, porque depois começa a configuração, que aí o Joãozinho pode explicar bem melhor o que é, né? E eu fiz até a etapa do discipulado, né? Onde eu vi que não era a minha vocação, né? E aí eu lembro que tem um padre que ele explicou muito bem, né? Ele falou assim, entrar no seminário é que nem namorar uma guria. Primeiro ano tu conheceu a guria. Depois tu tá namorando ali e tal. Quando tu vai pra configuração, tu já noivou com ela, já é um negócio mais sério. E quando tu vira padre, tu casa. Então ali, eu namorei a guria e vi, não, essa aqui não é a mulher da minha vida, não tem jeito, né? E pronto, mas é mais ou menos isso aí. Enquanto isso, a Lili dava pulos de alegria. O que você acha da gente chamar o Sander para participar do Catholic Talk? Totalmente sem segundas intenções. Não, mas quando eu chamei foi sem segundas intenções, não tinha outros objetivos. Tudo bem. Escusas. Paralelos. Era amizade, né? Mas enfim, Esse é o episódio das revelações, né? A gente não falou nos últimos, a gente tá falando vocês nunca me deixaram falar sobre isso, agora vocês deram a deixa. Senhor Possamay, me diga-nos uma coisa assim. Como é que é essa vida no seminário, né? Porque a gente está falando aqui em 9 anos. 9 anos que pega a juventude.
Começa ali com, né, ainda mais entrou ainda 14 anos. com 14 anos, né? hein? É a formação da vida da pessoa, né? Tu tá, tipo assim, até os 14 ali tem... A prof. Aline vai saber muito melhor, né? Mas ali, aquela configuração que os pais dão aos filhos ali, começa a moldar o caráter, enfim, essas coisas, blá, blá, blá. Mas aí a gente sabe que dos 14, 15, 16, 17, ali que realmente tá amadurecendo, né? O negócio tá pegando fogo, né? Até os 14 tá meio... é difícil, né? Quando a bebê é boa, é legal de brincar, é de lidar. Depois que passa dos 5, o negócio já fica um pouco complicado, né? Mas é tenso. Acho que a gente não falou o que é o sacerdócio em si. A gente falou mais um pouco sobre isso, né? Mas pra gente falar um pouco sobre a vida no seminário, vamos voltar um passo atrás aqui, vamos explicar, porque pode ter algum perdido aqui, né? Não sabe o que é o sacerdócio, né? O que é o sacerdócio em si? Pra mim, acredito que o sacerdócio é a autoridade de Deus, né? Aquela ferramenta de Deus para salvar almas, né? Deus se usa de algumas pessoas, né, do sacerdote, para salvar almas, né? Claro que o sacerdote também precisa se salvar, né? Mas ele é a única ferramenta de Deus, né, para salvar. Isso. Ele guia e conduz o povo de Deus, né? Porque Deus, ele pode se virar sozinho e converter as almas sem precisar de outros, mas ele gosta de estar com a gente, né? É família, né? Ele conta com os seus próprios que ele mesmo forma para que estejam no mundo como um sinal dele no mundo, né? Então o sacerdote realmente é o padre, aquele cara lá que tá lá na frente, né? É o cara que... E o que o padre tem que fazer? Tipo assim, agora, beleza, agora tu é padre. Agora tu é padre. É só rezar a missa, né? Tipo, ir lá, tá lá domingo, durante a semana usar aquelas batinas preta, aquilo ali é massa, é xarope, uma boinazinha, um chapéuzinho lá, uma coisa assim, e rezar a missa no domingo. Isso é o que o padre tem que fazer, né? Pra quem tá pensando aí na vocação, é isso aí, né? E não é. Não, porque o padre ele tem toda essa parte que é o que a gente vê, né? Ele vai lá e celebra a missa. E pronto, acabou isso que a gente vê normalmente. A gente vê também muitos que atendem as confissões e tal, né, toda essa parte sacramental. Mas além disso, a formação sacerdotal é um negócio bastante integral, né? Pega toda a nossa vida, né? A gente mora no seminário e a gente não só aprende a rezar a missa lá dentro, são 9 anos que não é que a gente fica lá repetindo pra até decorar como é que faz a missa. Não é isso. Mas a gente tem estudo de filosofia, a gente aprende a ser homens, né? Seres humanos completos. Porque a gente vai guiar os seres humanos também, né? E então toda a responsabilidade paroquial, toda a administração da coisa, os estudos também, porque ele não pode sair só falando o que ele acha, né? Tem toda a doutrina da igreja por trás, não pode sair inventando coisa. Que mais não dá pra dizer? O padre tem aquela responsabilidade, né, de pregar o evangelho, né? Tem toda a questão dos sacramentos de cura, né? Fazer unção dos enfermos, matrimônio. Envolve toda essa questão que o padre tem essa responsabilidade, né? Então não envolve só a questão da missa, né? Tem que cuidar da parte espiritual das pessoas também, né? E a responsabilidade do padre pela comunidade toda em si, né? O padre ele é responsável não só por nós que estamos na missa no domingo, né? Ele é responsável pela comunidade, por quem está vivendo em volta da igreja e nem vai na missa. Às vezes a gente acha que o padre é responsável só por quem está indo ali e tal. Não, mas a comunidade, aquele povo, aquela região ali é responsabilidade do padre. Acho que falta também, acho que até essa consciência falta às vezes, de que o padre é responsável por aquelas pessoas que estão ali. Não é simplesmente um negócio que o padre resolveu um bom dia. Hoje eu vou ir lá rezar uma missa e tudo bem, né? Não, ele tem essa responsabilidade pela alma do pessoal que tá ali com ele. Então não é só ir lá, tipo, eu vou na missa e sento no banquinho, o padre vai lá e, né, ergue Jesus e tá feito o negócio, né? Tem muito mais por trás do que só isso, né? Esses 9 anos de preparação aí não são somente para ficar aprendendo a rezar uma missa, até porque se fosse ia ter padre que não ia estar falando amém no final do Pai Nosso, né? Em 9 anos ia ter aprendido que não se fazia, você tem padre que faz. Não aqui, na diocese, em outras. Vou até fazer, velho. Lá mas assim, na Patagônia. Na né? Patagônia tem. Vai ter cerveja Patagônia. Mas enfim, a gente sabe que não é só isso. E o padre, o que ele tem que ter? Ele tem que ter um pouco de contador, né? Porque ele tem que ser administrador. Ele tem que... Nossa, gente, é muita coisa. Pensa em vocês, tá? Pensa aí, vamos lá. Pensa na sua paróquia. Tu tem a tua paróquia.
a tua paróquia tem que pagar. Vamos por esse ponto, assim, ó. Água, luz, beleza. Tem alimentação, sei lá, tá, vamos dar os ranchos, vamos ter que arrumar o som, a gente vai ter que não sei o que lá. Dá uma instrução pro pessoal da música ali, que não tá muito bom. Aí, peraí. Mas e as capelas? Não, as capelas também é responsabilidade. Aí tem algumas paróquias que tem, sei lá, 10 capelas. Cada capela vai ter o seu coordenador da capela, lá, o seu administrador, mas o padre tem que estar ciente do que está acontecendo lá, tem que administrar. Aí lá na capela, lá, vai ter um dia que alguém entrou e roubou a capela. O que está acontecendo naquela comunidade, né? Que comunidade é essa que está indo roubar a própria igreja da comunidade? O que está acontecendo com aquele povo? Ah, lá na comunidade as pessoas não estão indo ninguém na missa. Gente, isso tudo é responsabilidade do padre. Tá fazendo celebração lá e tá indo 2 pessoas na comunidade. E aí? Os movimentos também, a catequese, tudo tem os catequistas dependem de um organizador, o organizador sempre fala com o padre antes, né? Então tudo que acontece dentro da paróquia, o padre sabe com antecedência e organiza a coisa com antecedência, né? Aí todos os casamentos ainda lá, um monte de gente vindo uma de cada lado querendo casar, e a cerimonialista querendo saber se pode botar o tapete roxo, se pode soltar foguete, e aí... Borboleta, largar borboleta na igreja, assim. O padre resolvendo isso, e do outro lado tem o Sander lá, querendo uma direção espiritual, e daí depois tem não sei quem lá da diocese pedindo que ele assuma a catequese a nível diocesano. Então, assim, não é debarbada, né? A palavra-chave que a gente poderia dizer que o padre, né, poderia ser pai, né? Porque ele é pai de família, né? A igreja é a casa, né? Ele tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar da estrutura da casa, tem que cuidar da economia, né? Tem que cuidar de tudo, né? E aqui também tem eu vou trocar um pouco o assunto, né? Mas é um movimento que a gente tem que entender. O padre faz tudo isso, ele tem tudo isso para responder, para se responsabilizar, e ele tem que fazer bem, porque senão é um povo inteiro que sofre consequências. Mas o principal é o âmbito espiritual. O sacerdote, ele tem que interceder pelo povo. O sacerdote, eu e o Apóstolo, a gente entrega as nossas vidas, é por vocês aqui, vocês leigos, né? É para vocês, né? A gente não tem como o sacerdote ser egoísta, né? Ele não pode fazer para si mesmo a coisa, porque senão ele vai estar se enganando, né? É para outros, é a questão do amar. O sacerdote ama todo o povo, né? Então a vida que ele entrega ali, ele não pode nunca esquecer que vou ser padre, eu tenho que... Ele faz o movimento de aprender a ser contador, administrador, mas ele faz isso só porque tem outras pessoas que precisam disso, não porque ele quer fazer. Apesar de que vai ter pontos da formação em que o sacerdote ele vai gostar, né? Ele vai preferir isso mais que aquilo. E tem também sacerdotes que têm uma predisposição melhor a fazer coisas específicas, né? E a igreja oferece esses papéis também, né? De administradores diocesanos, dos formadores dos seminários. São padres que desde já do seminário manifestam essa capacidade, e então a formação guia eles já para esse caminho. É uma coisa que eu e tu tava conversando esses dias, né? E o João tava falando sobre oração e não sei o que, e a vida com o trabalho e tal. E ele falando sobre a vida no seminário, né? E daí ele disse assim, agora eu percebi que eu não posso não rezar, porque eu tô aqui só pra isso. Tô no seminário, vou ser padre pra rezar, pra interceder. Porque os leigos às vezes querem fazer mais, mas claro, a gente se dedica e todo mundo consegue tempo. Mas chega um momento ali que, não tem como. Tem que cuidar de família, tem que trabalhar, tem que ir pra faculdade. Mais que isso eu não consigo dar. Queria estar com o Senhor e não consigo. Justamente, o sacerdote consegue. É por isso que ele é padre, por isso... Até aqui entra um outro tema que tu pode explicar na sequência, né? Por que os padres não casam, afinal? Mas, e daí ele dizia pra mim, né? Se eu não rezar, se eu não estiver ali com o Senhor, eu não sirvo pra nada. Porque é essencialmente pra isso, né? O sacerdote essencialmente é pra fazer essa intercessão. Eu acho importante reforçar isso também, né? De que a gente fica assim, mas o padre ele tem que cuidar da paróquia. Mas o mais importante não é isso, né? Isso tem que ficar bem claro. Então o padre ele precisa se formar, precisa ter uma intensa vida de oração, uma vida de estudo também, e falar do povo para Deus e falar de Deus para o povo. Então quando o povo vê o padre, ele não pode ver primeiro o bom administrador da paróquia, ele tem que ver primeiro aquele que fala de Deus, aquele que leva Deus para os outros. Então tem que ser um homem de Deus antes de ser o homem da paróquia, né? Então isso é extremamente importante. Se o padre não manifestar que a fé é real, existe quem é que vai, né? Quem é que vai levar a sério ou fazer jejuns e penitências se o padre não faz isso, né? E outra, né? Essa autoridade do padre, porque alguém da comunidade pode manifestar. Vai ter um bom catequista,
vai ter uma, como dizem aí, uma beata, que é uma senhorinha que está sempre lá na missa, reza o terço antes da missa. Todo mundo às vezes fica falando de uma forma pejorativa, mas sabe que aquela pessoa é devota. Mas a autoridade do padre sendo devoto, o padre fazendo o correto, é o que realmente motiva e leva a comunidade, né? E, bom, voltando então ao ponto, né? Essa vida de seminário, então. Agora a gente sabe o que é o padre, agora a gente sabe como é que vocês chegaram lá, mas as palavras que entrou no menor, né? Isso. Como assim, né? O que é o menor, o que é o maior, o que é São Paulo, o que é a teologia, o que é o mater, o que é o fater, enfim, né? Mas assim, como é que é essa vida de seminarista? O que vocês fazem, né? Você ficou lá rezando ajoelhado o dia inteiro no milho? Como é que é essa vida, assim? Acho que a gente pode começar no menor, né? Então eu entrei no seminário menor, aqui na Diocese de Novo Hamburgo, fica lá em Dois Irmãos, né? E lá se concentra todos os meninos que querem se dedicar, né, a essa vida, né, cedo, né? Eu entrei com 14 anos, então eu não tinha terminado o ensino médio, a escola fundamental ainda, né? Então lá se dedica quem está ainda estudando na escola, né? Nesses 4 anos, né? Nono ano e o ensino médio. E a minha vida de oração lá foi muito boa, porque justamente lá tem um tempo muito integral, né, de oração, né, uma vida dedicada totalmente a Deus, né, e muito cedo, né, crianças, modo de dizer assim, meninos que se dedicam desde cedo entregando a sua vida para Deus, né, o que outras pessoas na rua não tiveram essa oportunidade, né. Mas é o dia a dia lá em si, né? Tipo, ia pra escola de manhã ou de tarde, enfim, e final de semana ia pra casa ficar com os pais, ou não, ou como... No meu tempo a gente tinha uma rotina, né? De manhã tinha as aulas, né? Todo mundo ia pras aulas, e na parte da tarde era estudo, né? Aí tinha todo dia aquele esporte, né? O pessoal gosta de futebol, né? Então tinha todo dia o esporte. A parte também, porque a formação trabalha todas as áreas, né? Então tinha a dimensão do trabalho também, né? Saber limpar, varrer, né? Toda essa questão assim, né? Questão humana. E depois disso, né? Missas diária, terço, liturgia das horas, adoração, santíssimo. E aí na sexta vai pra casa. Isso, né? A gente tinha uma vez por mês folga para ir para casa, né? Passava desde a sexta-feira até o domingo. No domingo à tarde retornava ao seminário. E uma vez por mês também os pais iam até o seminário para nos visitar, fazer aquela festa, né? A gente no domingo à tarde se reunia todo mundo debaixo da sombra lá e comia bolo e era uma festa, né? Uhum. Show. E essa escola, esse estudo ali no final do nono ano, primeiro, segundo, terceiro, daí a diocese escolhia lá, não, eles vão para aquela escola lá, vão fazer ali na escola tal, ali que eles vão se formar. Nós tínhamos uma escola fixa, né, onde todos os seminaristas iam estudar lá. E era muito bom porque ao mesmo tempo não era só os seminaristas que estudavam lá, né? A gente tinha o contato com o povo, porque era uma escola normal onde as pessoas todas estudavam lá, né? E apresentar essa imagem, esse exemplo, né, de seminaristas estudando com outras pessoas, né? A gente era tipo os top na escola ao mesmo tempo, né? Porque a gente conseguia passar essa imagem de Deus para as outras pessoas, não precisava falar nada. Mas era o seminarista que estava ali, né? Era a imagem de Deus ali, né? Essa vivência aí dentro da escola, então era tipo, a galera via como só lá os seminaristas lá. Imagina um cara de sapato social e calça social na escola, né? Porque era assim, né? Sim, a gente usava o uniforme do seminário, tudo. Tinha o uniforme da escola e o uniforme do seminário, né? Quando a gente conseguia ir com o uniforme do seminário na escola, era tipo... Uau, hoje eu vou de seminarista. Mas era muito bom, foi muito bom o meu tempo lá. Eu passei 3 anos lá, né? E não me arrependo, né? Porque eu entreguei desde cedo, aos 14 anos, minha vida, né? E foi uma bênção, né? E aí depois disso, depois desse tempo lá no menor, daí faz a evolução daí. Isso, vai pra um novo Que degrau. nem Pokémon, assim. É. Pikachu, Não, Digimon não. Ih, Tá errado. confundi já. Desculpa. Hoje não é o dia. E aí o outro? Depois do menor a gente tem a etapa do propedêutico, né? Que é um tempo onde não entra a vida acadêmica, já passou o ensino médio, mas é um convívio ali dentro do seminário com outros padres, outros seminaristas, onde já vai tendo contato com uma vida de oração mais profunda. Foi onde tu iniciou. Exatamente, porque aí entra tanto o pessoal que veio do menor, quanto o pessoal de fora que não fez o menor, que foi o meu caso.
e da maioria do nosso tempo, né? Entraram 2 que eram do menor na época. Constantemente entra um número de 1 a 3 do menor e aí um número maior do pessoal de fora, né? E assim, a estrutura começa sempre a ser uma repetição da estrutura dos anos dos seminários, né? Despertar, oração da manhã, aí termina as orações com missa, trabalhos em casa, estudo, almoço, estudo de tarde, trabalhos também, um esporte, oração no final do dia, aí de noite alguma formação ou algum convívio, oração de novo, dormir e depois começa de novo, né? E o que tanto que se estuda, né? Vai, horário de estudo, o que tanto que vocês estudam? O que vocês aprendem, o que não aprendem, o que fazem ou não fazem? Então, a gente vai estudando ao mesmo tempo que a própria doutrina da igreja, né? Que é o que a gente está fazendo ali, mas como é uma formação integral, né? Vai formando muito o ser humano em si. Até porque entra a filosofia mais tarde, a partir do discipulado, né? Mas no propedêutico mesmo a gente vai lendo muitas literaturas clássicas, né? E a gente acaba tendo bastante tempo para isso lá no propedêutico. Daí a gente aprende a escrever artigos também, resumos, a gente vai... E ao mesmo tempo também essas formações da doutrina, né? O catecismo a gente já vai tendo contato no propedêutico mais a fundo e assim vai indo, né? Eu tenho uma pergunta. Onde é que entra o grego nisso? Porque o Vini, assim, ó, cara, ele tem que falar grego, né? Ele tem que largar no meio, assim. Onde é que tá esse... Tem o estudo, então, também lá do grego. Ah, não, o Vini beleza. que dava, aliás. Mentira. Não, Mas e forma essa não bem vocação, assim, mas a gente pode perceber que esse tempo de estudo, ele influencia tanto que o Vini é um cara mais intelectual, né? Já teve, de repente, essa predisposição a isso, natural, mas que lá nesses momentos de estudo é o que a gente falava antes, né? Vai ter um padre que é um pouco mais voltado a uma parte mais intelectual, vai ter um outro mais que é teológico, vai ter outro que é mais administrador, vai ter um outro que é mais confissão ali, e a gente vê que isso vai se evoluindo lá dentro, né? Uhum. Deus dá os dons e ele se usa de cada dom que cada um recebeu para evangelizar, né? Usar os meios na igreja, né? E uma coisa importante também, né? Que provavelmente isso já aconteceu aí, talvez com quem esteja estudando, né? Principalmente se fez parte de grupo de jovens aí, né? O cara tá lá, é um jovenzinho aí na escola, um professor falou alguma bobagem de história, que a igreja matava milhões, supor, né? Alguma coisa do tipo. Aí o que vai acontecer? Ele vai perguntar pro padre: ô padre, meu professor falou tal coisa, é verdade? Aí, às vezes a gente pensa, né? Não, o padre estuda só teologia. Se ele estudar só teologia, nessa hora ele olhar pro rapaz e dizer: não sei te dizer, né? Então, tem que ter um conhecimento quase que de tudo, um pouco, assim, né? Conhecer e tal, porque às vezes, e isso sobretudo nas cidades pequenas ainda se vê, né? As pessoas consultam o padre pra muita coisa, assim, né? Pergunta isso aí pro padre. Às vezes não tem nada a ver, assim, com igreja e tal. Vai perguntar pro padre que ele vai saber, né? Tô doente. Ontem mesmo eu tava ajudando um rapaz, um amigo meu, que ele tava com 2 opções de emprego, assim, né? Ele não sabia muito critérios pra discernir o que ele escolhia, né? E daí eu, não, cara, vai por esse aqui, porque tal empresa vai te tratar assim, então essa aqui talvez não seja uma boa. Uma coisa muito prática, um assunto muito humano, assim, que a partir do estudo filosófico, do estudo sobre o ser humano, enfim, a gente vai aprendendo a ter critérios para julgar a própria vida humana, assim, né? Não só espiritual. E a gente vê essa parte, assim, a gente vê até mesmo em quem não tá no seminário buscando sacerdócio, mas os que vivem realmente como católicos, né, que são catequistas, que estudam e tal, a gente tem essas experiências, né? Eu nunca fui pro seminário, enfim, mas a gente vê muitas pessoas vêm nos buscar pedindo conselhos, porque sabem que nós estamos ali buscando. Vai ter alguns que vão olhar e dizer, nossa, mas estão ali, né, sendo lavagem cerebral da igreja, blá, blá, blá. Mas em algum momento eles vão sentir falta. Eu até falava isso essa semana com uns catequizandos meus, que na minha juventude, ali, quando eu comecei a participar dentro da igreja, meus amigos começaram a dar uma sumida, né? Começaram a dar uma afastada. E aí teve uma vez que eles fizeram uma janta, um evento, enfim, uma festa na casa de um deles, e eu não fui porque eu estava em um curso. E aí na segunda-feira, quando eu voltei pra casa, eu vi lá no grupo, lá que a gente tinha um grupo no Facebook, que eles fizeram a festa e tudo mais, e no meio da festa tinha uma cruz, que era eu que não fui, pra simbolizar eu que não tinha ido. Então eles tiravam fotos, abraçando e tal, fizeram uma cruz de madeira lá e colocaram. Na época eu até me senti um pouco triste, porque, poxa, né,
os caras estão caçoando, enfim, mas depois eu começo a pensar, bom, eles, ainda bem, o que eles veem de mim, né? O que a gente vai simbolizar o Pablo aqui? Vamos colocar uma cruz, porque é isso. E aí, depois de um tempo, um deles estava com algum problema particular e, queria conversar um pouco contigo sobre tal coisa, assim, eu sei que de repente tu vai saber me ajudar melhor. Mas é esse cuidado que os padres também têm que ter muito, porque eles são realmente um espelho para a sociedade, para a comunidade, né? Tá todo mundo ali e vai ver nele o que ele faz, o que ele tá conduzindo, né? E nesse negócio o padre tem de confissão, mas o padre dá aconselhamento também, né? Sim. Às vezes vai chegar uma mulher, tô pensando em me divorciar do meu marido, a gente tá brigando muito. Em breve, episódio de direção espiritual. Isso, em breve, aguarde. Então tem isso, assim, né, dessas situações. Mas eu ia fazer uma pergunta, mas segue aí o esquema de dizer cada seminário, depois eu faço. Sim, isso, o propedêutico tem a rotina dos estudos assim, né? Daí a partir do discipulado, a filosofia, a gente começa daí a entrar no âmbito acadêmico mesmo, né? Na faculdade de filosofia. Mas a questão de, enquanto cronograma, segue o mesmo ritmo, assim, né? Surgem mais responsabilidades e tal, mais individuais, tipo, tocar o sino pra acordar todo mundo de manhã, isso é bem legal. Mas deve ser muito divertido. É bom demais. E no caso isso aí é lá em Sampa, né, meu? É lá em São Paulo. Isso, em Sampa, os caras lá em Sampa, mano. Incrível, velho. E lá, é muito divertido o universo seminário, né? Quando eu e o Sandro, a gente para pra conversar, a gente chega a uma conclusão, mas é muito diferente a vida seminarista e a vida do leigo. É um universo paralelo, assim. Imagina tu conviver com 70 outros caras numa casa muito grande. E 70 outros caras do Brasil. Do Brasil. Tipo, lá tem o quê? O cearense, o nordestino, o baiano, o gaúcho, tem tudo lá. Já teve bem mais lá, bem antigamente, né? Agora tá contando com quantos lá? 72, mais ou menos. E, cara, tem gente de tudo que é naipe lá, assim, é muito louco lá. Porque é um processo, a gente vai amadurecendo com o tempo, né? E cada um vai chegando também com algumas imperfeições bem específicas, assim, é bem curioso. Na hora do estudo fazendo barulho, ou na hora do trabalho começam a discutir, não gostam de trabalhar do mesmo modo, né? E assim vai indo, só seguindo o caminho, né? É bem curioso, bem divertido. Até uma vez eu e o João conversamos sobre isso, a gente falou que no seminário cada ano equivale, sei lá, uns 3 anos de vida normal, assim. Porque a quantidade de gente que tu conhece, de experiências que tu tem, sabe? É um negócio absurdo, assim. Se o cara aproveita, cresce muito, assim, né? Coisas que tu não teria contato, né? Realidades, assim, que não chegariam. Né? Tu descobre que o mundo não é só a tua cidade, né? Tu vai embora e descobre muitas outras cidades. E aquela história engraçada e curiosa, sem citar nomes, que aconteceu com vocês no seminário de São Paulo? Alguém tem uma pra contar pra nós? Aconteceu, tá. Assim, tipo, aquela história especial, assim. Não, eu não tô... Só algo genérico. Eu não tô indo numa específica, genericamente, assim, tipo, nossa, aconteceu uma coisa lá que vocês possam contar, claro, né? Tem alguma história, assim, que seja engraçada desses relacionamentos? O Samuel vai ter mais história, o Samuel veio do menor. Eu tenho bastante histórias, né? Mas já vem de outros seminários, né? Não, pode ser. Pode ser. A gente quer ver Sem pressão, né? Fique em paz. Não. E se não quiserem também, né? A gente vai pro outro assunto. Tinha uma questão, por exemplo, uma história muito engraçada que no momento eu fiquei, tipo, muito triste, né? Mas depois agora eu dou risada, né? Que tinha o meu reitor no seminário menor, o Padre Alex, né? E a gente era seminarista, criança, né? Não tinha dinheiro pra cortar o cabelo, né? Na época ali. E eu precisava cortar o cabelo. Daí eu cheguei no padre e falei, padre, o senhor me ajuda, me empresta um dinheiro pra eu cortar o cabelo? Daí ele falou, por quê? Eu posso cortar o seu cabelo? Daí eu falei, o senhor sabe cortar? Sei cortar sim. Aí eu falei, por que pagar se o padre pode cortar, né? Então... falei, vamos lá. Daí eu sentei na cadeira, o padre pegou a maquininha, eu pensei, o padre é profissional, né? Vai fazer um degradê. Com maquininha e tudo pra cortar o cabelo, né? Sentei na cadeira, primeira coisa que o padre fez foi pegar a máquina zero e passar bem rente à testa, rapando a cabeça, né? Eu olhei assim, tipo, só dei um grito, padre! E o padre raspou a cabeça, né? Depois que tinha feito, não tinha mais o que fazer também, né? Mas o cabelo cresce. Adotei o famoso chapéu, daí touca, boné. Mas foi muito bom, assim.
Legal. Tem muitas histórias. O seminário é um conto só. O Vinícius também já me perguntou dessa de cortar o cabelo, né? Eu? Lembra disso, né? No Betânia uma vez cortei o cabelo do Ele João. inventou de, não, vai ser bom aprender a cortar cabelo nos próximos anos do seminário, né? Foram 2 vezes. Eu lembro que a segunda vez eu fiquei sem franja. É que eu 2 queria semanas aprender a que cortar digo. o cabelo, eu precisava de uma cobaia. Queria E cortar o João, ele é muito Não, tranquilo, claro, ele... vamos lá. Não, vamos lá, tudo bem, não tem vai ser problema. bom. E aí eu cortei o cabelo. E no fundo foi um Tem investimento foto, bom, inclusive. né? Porque eu fui pra São Paulo e ele nunca mais tocou no assunto, nem cortou o cabelo. Foi só pra passar vergonha sem franja. Porque a conversa era, deixa eu cortar teu cabelo, que daí quando eu chegar em São Paulo eu sei cortar cabelo. E já corta de todos os outros É, lá, nunca já mais. faz um... E é curioso, né? Lá no seminário, quando eu tava lá, pelo menos, lá em São Paulo, tinha os seminaristas que cortam cabelo lá. E a responsabilidade deles na casa era, depois do café da manhã, tá lá pra cortar o cabelo do pessoal. Nossa, que tri. Embora. Bem legal. Que loucura. Então, encaminhando-nos um pouco mais pro final, nós temos 45 minutos de podcast. Eu tenho uma coisa pra perguntar. Vini? Me faltou a teologia. Faltou falar Ah, desculpa, a etapa perdão, da configuração lá, né? Perdão. Que aí o negócio é bem mais profundo, né? Porque antes a gente estava no discipulado, onde a gente ainda era algo externo, né? Ser discípulo de Cristo, né? Mas a configuração é um passo de ser configurado ao próprio Cristo, né? A coisa fica séria mesmo, que é aquela coisa do noivado que o Vinícius falou antes, né? Porque agora já não deve ser mais eu, mas é que Cristo tem que habitar em mim, né? E daí, o negócio é louco, tu criar essa noção de que essas imperfeições que o cara ainda tem, depois desses 4 anos de seminário que já passaram, elas não podem mais existir. Tu tem que buscar erradicar todas elas, porque é Cristo que vai vir habitar em ti. Tu vai manifestar Cristo no futuro, né? Então tu tem que levar muito a sério e é isso que é pressuposto já para a configuração, né? Os nossos padres lá, eles deixam claro que quando tu vai passar por etapa de configuração, tu não pode mais estar com a dúvida, né? Tu tem que estar certo, não, essa é a minha vocação, eu vou seguir adiante. Acontece, o pessoal entrar em dúvida ainda, acaba acontecendo, algumas vezes acontece ainda, né? Mas o ideal é que não, é muito claro, Deus me quer sacerdote. E de fato é uma experiência um pouco desesperadora no início, quando tu entende o que é a grandeza do sacerdote, né? São João Crisóstomo tem um livro muito bom sobre o sacerdócio, e ele faz várias comparações, assim, que tu entra em desespero, assim, porque é muito grande, né, a realidade que ele fala. E uma das comparações que ele fala é que o sacerdote não é comparado aos anjos. O sacerdote é comparado ao Espírito Santo, que tem o poder de trazer o próprio Cristo ao mundo, né? Então, tu lê isso e tu fica, cara, eu vou trazer Cristo ao mundo, como assim? Né? Só que daí é um outro passo de entender que não, é ele que quer, né? Ele chamou, ele vai dar o jeito dele, né? Então lá, como a gente está fazendo em Viamão agora, né? A questão dos horários tá um negócio diferente do resto. A partir desse ano que começou agora, a gente não tem mais um horário para estudo. A gente tem horário para as orações de manhã, horário para missa, refeições e só, né? O resto a gente vai sentar, olhar o que a gente tem de tempo e encaixar as nossas responsabilidades. Temos trabalhos, temos que fazer esporte, temos estudos, temos orações que não estão no horário próprio da casa, e a gente vai montar essa grade e vai levar para os padres. Ó, padres, a gente quer fazer assim. A gente se conhece, a gente sabe que assim vai funcionar melhor, e a gente apresenta, daí acho melhor trocar isso aqui para aqui. Mas individual, assim, isso cada bem um a individual, sua. Exatamente. Claro que, por exemplo, eu e o Ramon lá em Viamão, a gente gosta de acordar mais cedo que as orações da casa e a gente reza o ofício das leituras juntos, né? Porque a casa não propõe esse horário e a gente sabe que se a gente for rezar sozinho, é antes das orações da casa, a gente vai dormir se a gente for tentar, porque já é mais cedo que o padrão. Então a gente já se ajuda, né? E assim a coisa vai indo. Mas lá em Viamão é uma consciência maior de ser livre e virtuoso, né? Já é pressuposto que não precisa de um horário para colocar oração, porque tu necessita disso já, né? Que nem beber água, criança pequena, que não sabe que ela tem que beber água, né? Mas depois que ela entende que ela vai se desidratar, ela vai necessitar, ela mesma vai buscar tomar água, né? E assim vai ser a oração pro seminarista e depois sacerdote, né? Porque daí ali tu já tá quase, né? Sim. Então, É tipo assim, eu não posso quando tu depender de chegar alguém na me tua- cobrando, assim. Exato. Quando chegar na tua paróquia, que seja mesmo como vigário logo depois, né, que se torna padre ou de qualquer forma, mas o outro padre que tá lá, ele não vai ficar te dando... Exato. É cada um, né, na sua particularidade. Como adultos já tem que estar cientes dos seus deveres e realmente é algo muito... É muito pesado esse último ponto, né? Porque daí, tipo assim, agora não é mais só lá estudar e só por ti, agora tu tem que se consumir de verdade, né? É aquela comparação que tem, acho que no livro do Purgatório lá, né? Que se fala do ouro sendo... tu
tem um ouro lá e para ele chegar nos 18 quilates, tu vai ter que ir queimando ele para derreter todas aquelas impurezas. E é isso aí que vai acontecendo nessa vida de seminário, né? Teremos as nossas imperfeições, algumas ainda terão depois de padre, né? Mas é se queimar e se consumir e sofrer ali para poder ir lapidando, para poder ir transformando aquilo em algo puro, né? O mais puro possível, né? Muito bem. Então, eu acho que fechou agora o ciclo. Aí a gente tem aquela belíssima e maravilhosa que se você nunca participou de uma ordenação sacerdotal, meu querido, por favor, vá. E arruma um jeito de ir. Tá faltando no currículo, né? Tá faltando. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Todas as coisas que acontecem. Ai, padre com as mãos atadas. Aí não sei o que. Aí os cantos. Aí, gente, é muito bonito. Indico a vocês participarem de um momento assim. Primeira vez que eu fui numa ordenação, não lembro nem onde é que foi, mas eu tava muito ansiosa que eu queria assistir, porque eu nunca tinha visto. Sei, não, esse ano vai, né? Fui pra ordenação, cheguei lá, todo o negócio, né, o passo a passo e tal, e chegou naquela parte que todo mundo espera, que é quando ele vai virar padre mesmo, né? A guria no banco de trás me desmaia. Daí o que eu fiz? Fui lá, ajudar. peguei a guria, levei pra fora, cuidei da mulher, quando eu voltei, Já era padre. Eu tava perdendo a vez. Não, isso aqui não funciona. Ano que vem E de vai. paz, que o senhor não tá acompanhando. Aí, no outro Tava ano, no né, envio. fui assistir a ordenação no banco da frente, a guria passa mal. Ah. Não, isso não é possível. Aí levei a guria pra fora, virei dela. Daí, não chega, tem que resolver esse problema. Daí, travei a ordenação inteira, cantei no coral da ordenação. Aí não importava, só podia. E desmaiou mesmo a guria, né? Sempre desmaiou a Tinha ter guria. sentado lá se não tivesse É, coral. Aí sempre o fazer. maestro do coral desmaia, né? Por favor. Daí, Bom, não sempre dá. que tiver alguma ordenação, tu me avisa se tu vai pra eu estar preparado se eu vou ou não. Não E sentem você tem perto de outro mim lugar. na ordenação, vocês podem desmaiar. E falando dessa beleza da ordenação em si, o que mais encanta vocês? O que vocês veem de mais belo no sacerdócio, particularmente? Cara, pra mim tem crescido muito essa noção de responsabilidade sobre outras pessoas, né? Porque a gente vê todas essas grandezas do mundo, né? As grandes construções, os grandes acontecimentos, os grandes fatos, as guerras, mas não tem dom maior, bem maior do que uma alma humana, né? É maior que qualquer outra coisa, né? É o maior bem que a gente tem. E, bom, eu poderia entender que Deus, sendo o máximo sumo bem, eu vou me dedicar a minha vida inteira, a minha alma, chegar ao céu, né? Mas Deus, ele me escolheu, assim como escolhe todo sacerdote, para não levar só a mim, né? Mas levar outros junto comigo, né? E é isso que me traz mais responsabilidade e alegria no sacerdócio. Saber que eu vou poder oferecer a Deus, levar a Deus aquilo que há de mais precioso no mundo, outras almas, né? Não só a mim. E... Quando chegar lá, vai encontrar elas. Bah, isso aí é uma coisa que vai ser muito legal. Se eu conseguir chegar no céu e ver todas as ovelhas do rebanho que eu fiquei responsável, né? Claro que sempre vai ter, elas são livres, né? Sempre vai ter alguma outra, provavelmente, que não vai chegar lá, né? Porque ela é livre. Mas se eu chegar lá e ver a maior parte, eu vou ficar faceiro, né? Só alegria. Então, seu João, olha só. Depois que o senhor passar daqui, tem uma galera ali te esperando que tava contigo na vida aí, né? Deus falando lá no juízo. Tem uma final. faixa lá, Joãozinho nos para. Bem-vindo para com o João. Eles já estavam te esperando aqui. O povo da paróquia tal manda um abraço. Aquelas caravanas, né? Chega um de ônibus no céu, né? O senhor foi meu vigário. O senhor foi não sei o que lá. Ai, hoje os nossos anjos da guarda estão mais felizes, né? Que a gente tá falando umas coisas mais decentes. E o senhor, pastor Maia? É mais ou menos o que o João disse, né? O que me motiva e eu acredito muito do qual esse caminho eu sigo, né? É justamente por que Deus me escolheu para ser essa ferramenta para salvar essas almas, né? Porque eu vou ser, se eu chegar ao sacerdócio, né? Eu vou ser um meio entre Deus e as pessoas, né? Onde eu vou poder levar o único remédio que pode ajudar essas pessoas, que é a Eucaristia, né? Então isso me motiva muito, essa grandeza do sacerdócio. Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta. Faltou aquela pergunta, né? Na verdade, eu vou fazer Que é a que eu ia fazer antes também. uma pergunta, mas... Não, eu tenho duas perguntas. Opa. Duas perguntas. Meu Deus. E, a gente tem tempo. A gente nunca teve entrevistado, a gente pode falar, né? Hoje são Primeiro, dois ainda, né? Hoje são dois, tem que dar corda.
Primeiro, fazer uma partilha, né? Quando eu era adolescente, jovenzinha, né? O sonho da minha vida era ser padre, né? Eu queria muito ser padre, eu achava o máximo, assim, né? Adorava ver o padre lá, achava lindo, um dia eu quero ser que nem padre. Imagina trazer Jesus, né? Aí eu descobri que não podia, né? E aí a gente pode falar um pouco disso? Um pouquinho. Do porquê que tu não foi padre? Não, por que mulheres não podem ser padres? Então, é uma função, são missões que a igreja vai dando e cada um dos seres humanos vai ter essa missão única e irrepetível, mas vai estar dentro das suas limitações de natureza, né? O homem e a mulher têm missões diferentes, né? E o sacerdote é o próprio Cristo no mundo, que se manifesta através do varão, né? Que é o homem, né? Por isso que é padre, não madre, né? Olha, tá aí, esse é um amor, né? Mas aguarde que vocês vão entender o que a mulher também pode ser. Isso, espere. Próximo episódio. O Papa Bento tem uma frase que ele diz, né? Quando alguém pede a ordenação de mulheres, está diminuindo a grandeza da mulher. No sentido de que ela tem um papel próprio, ela tem coisas que só ela pode fazer, e aí tu quer pegar o do homem e diz, não, mas ela tinha que poder fazer o que o homem faz também. Não, então tu não entendeu a especificidade dela e também a dele, que é riquezas diferentes, né? É uma complementariedade a coisa, né? E aí, por falar em complementaridade, a outra pergunta, aquela que Clássica. começou o episódio, né? E todo mundo fica se coçando quando vê um padre, né? Por que padre não casa? Ah, tu tá me coçando agora. Então, a questão do celibato, né? Não é só o padre não casar, né? Mas é uma entrega total e séria a Deus. Eu vou estar me dedicando completamente a estar me preparando ao futuro povo e é pra eles, não é pra mim, e são muitos, né? Se eu me dedicasse a uma pessoa, aí eu já teria usando o tempo a uma única pessoa só, né? Ou a minha família em específico, mas o sacerdote, ele imita o Cristo, e o Cristo também fez esse movimento radical de dedicar toda a sua vida, e entrando nesse movimento radical de toda a sua vida, entra daí o celibato, né? Porque o não se casar, né? Porque eu vou, por exemplo, estudo, né? Não é que eu vou estudar só uma coisa, eu vou estudar toda a realidade do ser humano, porque eu vou lidar com todo o ser humano. Não é que eu não vou só não me casar, né? Mas eu vou me dedicar a todo o tempo, eu vou estar me sacrificando por todas as pessoas, né? Eu não vou ter só uma família, né? Mas a minha família vai ser toda a igreja. Se o padre casasse, ele ia ser infiel numa das duas vocações, né? Isso. Pensem em vocês assim, tá? Nós aqui não temos filhos ainda, né? Alguns de nós. Mas imaginem vocês a relação de amor que tem os pais de vocês. Eles se amam. Mas com toda certeza, pode perguntar, eles amam muito mais o filho do que o marido ou a mulher. Tá? É um amor que a gente pode perceber que os pais eles têm, né? Essa atenção ali, aquele amor com os filhos. Aí tu imagina se um padre tem um filho, e aí um cara que ele não gosta muito, lá de não sei que bairro lá da paróquia dele, precisa de uma unção dos enfermos, precisa de alguma coisa ali, nem unção dos enfermos, mas ele tem que ir lá celebrar, fazer uma celebração, fazer uma missa numa comunidade que vai 2 pessoas. O filho dele tá doente, internado no hospital. E aí? O ser humano é falho, né? Por mais que ele tenha a obrigação dele de estar lá, e aí? E como pai também tem a obrigação de estar com o filho. E aí como é que faz, né? Já pensou uma ocasião aí, ó, trazer pra nossa realidade, tu tá no serviço, tu precisa entregar uma atividade, algum trabalho até às 6 horas, tem que terminar hoje. 5h30 tu ainda não conseguiu terminar, 5h40 tu não terminou, 10 para 6 tu não terminou, hoje é aniversário do teu pai ou da tua mãe, logo depois de noite tu vai fazer uma janta, uma coisa, tu vai deixar o serviço pra terminar amanhã de manhã quando tu voltar, e tu vai ir dar atenção à tua família, ao teu pai. Aí já pensou, o padre tem lá uma reunião lá, chata, né? Que às vezes deve ter CPP, um assim, CPP né? Pra decidir não sei o que lá, né? Ver o que a comunidade acha de um novo diácono pra comunidade, quem que vocês vão indicar, o que vocês Tem que reformar o telhado da paróquia, tem goteira em cima da E aí cidade ele do tem o apostolado. aniversário do filho, da filha, enfim, são muitos, né? São muitas coisas e é um sacrifício também, né? Se negar a isso, porque quem muito é dado, muito é cobrado. Tem aquela famosa frase, né? E é uma escolha, é liberdade, né? É liberdade, isso vocês, é essencial. tipo assim, vocês são obrigados a ser celibatários? Não, mas vocês escolheram ser padre e vai ter isso no pacote. Vai ter isso no pacote.
né? É uma escolha, tipo, se eu não quero ser celibatário, então não vou ser padre. É simples. É simples. E essa questão toda do celibato sacerdotal, né, ao menos ao meu ver, é muito bonito porque é separado de uma pessoa para ser todo da igreja, né? Existe toda essa reflexão interior muito bonita que eu gosto de pensar nisso, né? Porque, o padre não vai ter uma família, não vai ter filhos, mas vai receber um povo inteiro te esperando, né? É só o fato disso já é um testemunho, né? Isso, tipo, é que nem tu falou ali que na escola as pessoas viam vocês eram seminaristas, não precisavam falar nada. Só o fato de vocês serem os seminaristas já era um testemunho de Deus para as pessoas. A mesma coisa, só o fato de existir alguém que não se casa, abre mão da realidade da família, que a gente sabe que é o projeto natural de Deus para o ser humano e tal, abre mão de tudo isso, por causa de Deus, através da fé e tal, só isso existir já é um testemunho. É deixar que a fé influa na vida, né? Na vida do cotidiano. Exatamente. Tu olha pro sacerdote e tu vê que existe uma realidade além da que a gente Exato. vive aqui, né? E isso é muito bonito pra gente viver, não além da gente querer. Se tu fica pensando, mas o padre devia casar, o pai devia casar, tá pensando errado, meu querido. Tá fora do caminho. Tem que ajeitar o negócio. E também tem uma outra coisa, que a gente não pode desprezar uma vocação por causa da outra, né? Mas há uma complementariedade das vocações, né? Lá no seminário maior, uma coisa que a gente tem também tem a partir de lá, porque a gente já tá na diocese de novo, é que muitos casais vão lá nos visitar pra jantar e levam os filhos, e a gente convive bastante, né? Mas é aquilo que a gente entende que, assim como a gente entende que não é só a nossa cidade que existe, não é só a nossa vocação que existe, né? Existe o matrimônio, por exemplo, e que a gente está se entregando para aquele povo. Tem pessoas que se esforçam muito para trabalhar, manter uma família, a gente depende deles também. Essas amizades, por exemplo, a amizade que eu tenho com o Sander e com a Lili, né? Eu entendo que, eu tenho o meu papel, né? Eles estão dando duro lá fora, então eu não posso negligenciar isso, né? Eu não posso dormir até mais tarde e não estudar. Eles estão lá fora trabalhando, dando duro, porque eles vão ter filhos, e esses filhos deles vão precisar de Deus, esses filhos deles vão precisar de uma boa catequese, vão precisar da missa, da Eucaristia. Aí entra o meu jogo, aí é a minha vez. Então se eu ratear o que eles fizeram lá, vai estar fraco, não vai dar certo, entende? Eu vou estar fazendo o mal para eles se eu não fizer o meu papel certo. E uma dica para quem tá discernindo aí, o que vocês diriam? Quero ser padre. O cara tá ouvindo esse episódio e quero ser padre. O que vocês diriam para essa pessoa? Primeiro faz um movimento de, Deus, se tu quer mesmo, toca no assunto durante a semana de novo. Coloca pra Deus, né? Mas eu diria pra ir atrás do sacerdote, né? De ir na paróquia, hoje mesmo, vai lá, liga pra paróquia, o padre tá aí. O padre tá e tal. Então dá pra marcar um horário pra conversar com ele. Não, hoje não dá, mas amanhã se tu vier, já marca o padre, dá um chimarrão, toca no assunto lá com ele, conversa. Aí vê que não é, conversa com outro sacerdote também, vai indo atrás, vai descobrindo, aí descobre que tem os recolhimentos lá no Seminário Betânia, vai lá mensalmente, vai conhecendo, né? Escuta o Catolitol. Exatamente, perfeito. Mas é justamente isso, né? Usar da direção espiritual como ferramenta para o discernimento, né? E também, como eu disse no início, né? Ver os pequenos sinais que Deus vai mostrar. Tem alguma coisinha que Deus vai dizer, essa é a tua vocação, né? Porque todo mundo tem uma vocação, né? O caminho também é muito único, né? Muito personalizado. Tu é uma pessoa única e irrepetível e não é que eu vou dizer, tu tem vocação se isso aqui acontecer. Não. Isso é interessante, né? Porque que nem vocês dois, o João não entrou no seminário menor, mas entrou jovem no seminário, né? Tem também padres aí que, até 25 anos o cara viveu sei lá onde, no mundão. O Padre Léo, por exemplo, da Canção Nova, famoso, né? Eu acho que ele era alcoólatra, né? Ele tinha uma vida totalmente assim, nunca soube de Deus, nada, assim, nem aí. E aí depois, tu vai dizer, como é que tu vai olhar pra juventude desse cara e vai dizer, não, olha ali, já tava o sinal. A princípio não tinha sinal nenhum, mas é o caminho de cada um, né? Tem aquele clássico, né, que o Bolsonaro tava falando de brincar de celebrar a missa, né? Ou ser coroinha e tal. Eu nunca brinquei de celebrar a missa, nunca fui coroinha, porque justamente eu tinha medo de estar em público, né? Nunca fui coroinha. E esse chamado ele não tem hora pra chegar, né? A gente vê aí o Padre Paulo, por exemplo, né? Que teve família, assim, ficou viúvo e tal. Aí, claro, tem todo um assunto delicado, até que se chegou, enfim, tudo mais, para que ele possa realmente ter se tornado padre. Mas é isso aí, é um chamado que Deus faz para quem Ele quer, né? E talvez... Que nem foi com os apóstolos lá, né? Exatamente. Se você não ouviu a teologia apostólica,
Tem Ouça que lá. Volta lá e escuta. E acho que é interessante falar também nesse negócio de vocação, que não é que Deus não vai se abrir o céu e vai cair um anjo. O anjo na com tua o bilhetinho, frente. assim, que nem aquele meme, né? Xalamar e Padre. Labachares. Que- Amigo dos anjos. Então tem que fazer isso mesmo, ir ouvindo, e rezando e buscando pra entender. E às vezes tem esse discernimento, enfim, que tu vai namorar. Tá, eu vou casar, não vou ser pá, vou casar. Aí tu namora com. Ah não, mas aqui não. Que não vai, que não dá. Não né? vai dar dá certo. Não dá não. Aí mais um tempo de discernimento, conhece outra. Isso também tem no seminário, né? Tu entra, tu sai, às vezes tu volta. Isso a Né? gente falou, né? Não. 9 anos. Volta não. Os 9 anos é o processo padrão, né? Mas tem muita gente que sai, Fica mais. fica tempo e volta, né? A gente, esse ano mesmo, voltaram 2 lá na etapa da configuração. Voltaram 2 que tinham saído uns anos e agora voltaram no meio do semestre, assim, né? Porque conversaram com a formação, entenderam, não, agora eu já tô mais maduro, dá pra voltar, vamos lá. E assim vai indo, né? Tem também os legionários lá que estudam 16 anos, eu acho, desde o menor, fazendo um processo muito maior do que 9 anos, né? E assim vai, né, pai? É bem maleável. E tem vários, assim, o sacerdote é uma coisa, né? Isso aqui é o sacerdote e pronto. Aí tu vai ter um sacerdote que é o dos legionários, tem outra coisa. E tem uma coisa que eu acho muito curioso, que é que nem os padres lá na Grécia, né? Eles não falam a palavra mãe. Vocês sabiam disso? Não. Não, porque lá fala grego, né? Mãe é Ai, uma palavra em português. Mãe é uma palavra em nisso. português, cara. Coisa, tipo, né? Então não falam pai também. Também não. Incrível, né? Incrível. Eu fiquei agora. Mas enfim, além de todas essas conversas, brincadeiras e enfim, muito obrigado por vocês terem aceito, né? Trocar essa prosa conosco, né? Conversar um pouco sobre isso. Espero que a gente tenha alcançado o coração de alguém, né? Que um dia lá no futuro alguém vai estar dizendo, não, um dia eu estava escutando um podcast e falaram tal e tal. E Aí eu pensei, olha, eu disse pra Deus tocar de novo no assunto, ele tocou. Então, assim, querem mandar um beijo, um abraço, ou fazer mais algum comentário, alguma coisa pra alguém lá, a galera do seminário, enfim? Eu quero mandar um abraço pro meu padrinho, o Vinícius Sander, e a minha madrinha Aline, que são meus padrinhos e madrinhas de crisma. Isso aí. Eu queria mandar um abraço para os meus irmãos seminaristas, né, que provavelmente vão estar escutando aqui este programa, né? Pra poder rir de ti depois? Encher o saco? Mas agradeço sim o convite de estar aqui, né? O meu programa, meu podcast favorito, né? É o único. Mas sintam-se à vontade também, né? Uma hora se estiverem por aí, vamos gravar mais uma coisa aí. Somos padres gregos. Queria falar alguma coisa e tal e tudo mais. Eu também queria aproveitar, e já faz um tempo que eu tinha que ter mandado esse beijo aqui, mas queria mandar também um beijo. Obrigado por terem nos escutado até aqui. Não, era só um beijo, queria mandar um tá, beijo. entendi. Só mandei. Não. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado por terem nos escutado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente!